Então, na realidade, Carta à Mãe África, ela nasceu com o título de A Mais Bela Canção, né? Eu tinha a ideia de escrever a mais bela canção para a mãe de todas as mães, né? Ou seja, para a África. Eu acho que se eu escrevesse Carta à Mãe África há 15 anos atrás, eu acho que não teria essa riqueza, né? E essa experiência, essa maturidade que tem hoje. Uma música que eu tenho uma satisfação, assim, sabe? De dizer que escrevi. Eu acho que mesmo sem ter esse título de A Mais Bela Canção, né? No sentido de para mãe, né? Para mãe a gente sempre quer escrever, mesmo que a gente seja limitado, a gente quer escrever a mais bela canção. E foi dessa forma que Carta à Mãe África saiu de mim, né? Que ela brotou. Eu fico muito feliz em dizer que hoje ela é uma música que toca bastante, muitos corações, né? E que chegou no Brasil numa hora certa e com a força imensa. É preciso ter pés firmes no chão, sentir as forças vindas dos céus da missão, dos seios da mãe África e do coração. É hora de escrever entre a razão e a emoção. Mãe, aqui crescemos subnutridos de amor. A distância de ti, o doloroso chicote do feitor nos tornou algo nunca imaginável, imprevisível. E isso nos trouxe um desconforto horrível. As trancas, as correntes, a prisão do corpo outrora evoluíram pra prisão da mente agora. Ser preto é moda, concorda, mas só no visual. Continua caso raro, ascensão social. Ainda há dificuldades muito grandes para a presença do negro naquilo que a gente chama de estrutura de poder no Brasil. Ou seja, a ascensão vertical do ponto de vista social do negro no Brasil ainda é complicada, ainda é difícil. E é tão difícil que existe um conjunto de movimentos, um conjunto de ações e um conjunto de medidas para tentar superar isso. Mas ao mesmo tempo, quando se assume essa posição de negro, eu já vejo uma evolução muito grande, porque existe um processo que é feito não só pelo negro, mas também pelo governo e pela sociedade, que é o processo de embranquecimento. Então, quando o negro começa a assumir as suas raízes, se vestir como negro, entre aspas, né? Porque o negro pode se vestir como qualquer um, mas assumir a sua identidade, né? Indumentária, afro, aquela identidade que ele gosta do rap mesmo, que é a identidade típica de negro. Eu acredito que hoje a gente já enfrenta outro tipo de realidade também. A gente já colhe os frutos do que foi plantado pelo movimento negro antes de nós. Então eu acredito que a gente está sim ocupando espaços, a gente está sim redefinindo o imaginário nacional, o que é identidade nacional. E eu acho sim que a gente ainda precisa brigar demais, porque eu sei disso, meu irmão, você sabe, quando a gente entra na loja ainda existe a diferença, né? O tratamento é diferente, mas eu acho que a gente está desconstruindo esse fantasma e está conseguindo sim reconstruir uma identidade. Tem uma vitória cultural e tem uma vitória estética do movimento negro, só que essa vitória está agora em outro estágio, os desafios agora são outros. Por exemplo, que dificilmente tu vai num banco, já passa pela gerência, você não vê um gerente negro, você vai no hospital, já botando as coisas em dois extremos, dificilmente você vê um médico negro, né? Porque esse espaço existe. Eles fazem o processo de embranquecimento para dizer, tá bom, te aceito até aqui. Dali para cá o negócio não vai complicar, porque você vai conquistar o meu espaço. Agora, um outro fato é de que, ao mesmo tempo, existe alguma ascensão social. A ascensão social continua difícil, mas existe alguma ascensão social, não fruto do mercado, mas fruto do movimento negro. Fruto das cotas da UNB, fruto das políticas de ação afirmativa que vão sendo conquistadas pouco a pouco. Para nós que vivemos da década de 70, esses dados que se apresentam hoje na sociedade, fruto da luta, da organização e da mobilização do movimento negro brasileiro, é evidente com alianças que foram feitas ao longo desse período com outros setores da sociedade, mas tudo isso leva a crer que num curto espaço de tempo nós estaremos alterando radicalmente essa situação. E eu acho que Gok tem razão, mas eu acho que também já há sintomas, já há indícios de mudança dessa realidade que ele expressa tão belamente na sua música.
Verdadeiras ilhas, grandes naufrágios. A falsa abolição fez altos estragos, fez acreditarem em racismo ao contrário, num cenário de estações rumo ao calvário. Racismo ao contrário. Você tá vendo um riso no meu rosto, não é? Isso é uma lenda, velho. Isso é uma viagem. Foi uma contra-jogada, sacou? Olha, meu querido, primeiro é preciso conceituar o que é racismo, né? Porque você tem, no Brasil, uma mistura entre racismo, preconceito e discriminação. Só pode ser racista quem tem poder. A discriminação, que é você exercer o seu preconceito, ou a discriminação racial, que é você exercer o seu preconceito racial, você só pode fazer isso se você tiver poder. Então eu só posso exercer discriminação com uma pessoa branca, por exemplo, se eu for mais poderoso que ela. O racismo, né, como um sistema de discriminação, e a discriminação racial, é justamente você ser durante toda uma estrutura de vida prejudicado por ser negro. Quem é que pode exercer o racismo? Quem controla esses mecanismos. Um pobre jamais pode ser racista, o pobre pode ser preconceituoso, o pobre pode discriminar, querer o acular. Então, se nós estamos do lado da pobreza, da miséria e da exclusão, como é que nós podemos ser racistas? Isso é uma falácia. Isso, na verdade, é uma tentativa de mistificação do que ocorreu no Brasil. Nós tivemos 4/5 da história do Brasil, 4/5 da história do Brasil, eu quero repetir isso, foi de um regime escravocrata. Ou seja, a riqueza produzida nesse Brasil foi sob um regime de crime de lesa humanidade. Ou seja, cometeu-se um crime nesse país durante 400 anos para que o Brasil seja o que é hoje. Crime, é importante dizer isso. Então não pode esses criminosos que fizeram isso dizer que nós somos tão criminosos quanto eles. Pelo amor de Deus, isso é de uma falácia fenomenal. Que existem negros sectários, racialistas, isso tem de todos os lados, mas o racismo é uma produção coletiva, implementada por um coletivo e, na maioria das vezes, por um Estado. O que ocorreu no Brasil durante 400 anos é que o Estado brasileiro produziu o racismo e a exclusão. Então o racismo é isso, é um monte de poderes que são exercidos contra você por você ser negro. Não existe racismo ao contrário, você pode ter preconceito ao contrário, como reação. Então eu acho que a gente pode até chamar de revanchismo. Sabe? Toda manifestação negra que parece com racismo é simplesmente efeito colateral dele. Quando você toma um remédio chamado preconceito racial ou racismo, na sequência, olha ali o efeito, entendeu? Nem sempre dá tudo certo. Ninguém sai imune a isso. De tanto apanhar, você é violento. Eterno é o tempo atual, na moral, no mural, vendem uma democracia racial. E os pretos, os negros afrodescendentes passaram a ser obedientes, afro-convenientes nos jornais, entrevistas das revistas. Alguns de nós, quando expõem seus pontos de vista, tentam ser pacíficos, cordiais, amorosos, e eu penso como os dias têm sido dolorosos. Eu já vi negro, parceiros, gente conhecida, gente famosa, dizer que o problema do Brasil é desenvolvimento. Nós temos que dar emprego para as pessoas e quando dá emprego e oportunidade acabou tudo. Isso é só a meia verdade. Você vê muitas pessoas que a primeira coisa quando eles ganham dinheiro, melhoram de vida, eles mudam da sua comunidade para copiar o status que sempre o colocava como subalterno. Então tudo isso faz parte, né, dessas pessoas que são convenientes, afroconvenientes, e que no momento de pegar a trincheira e fazer dela a sua causa, ele prefere se encaixar no modelo. Os caras não são conscientes. Porque se você tem uma consciência, você é radical. Você não pode falar de racismo na mídia porque você é radical. Porque você vai mexer, meu amigo, num barril de pólvora que tem muito tempo que tá para explodir. E ninguém quer que essa bomba exploda na mão. Principalmente quem tá em destaque. Quem é negro tá em destaque não vai querer tocar no assunto. Sacou? E eu nem sei, vou falar, vai que eu consigo ver um ultra mega hiper pop star do além. Será que eu vou querer mexer nesse barril de pólvora para essa bomba explodir na minha mão? Uma estratégia que existe do poder, isso desde de séculos também, é de o negro que tem ascensão social sofrer uma pressão tal que ele tente apagar a sua imagem, que ele tente apagar
sua pele fenotípica, né? Ou seja, eu sou negro, mas eu não me reconheço como negro. Eu sou visivelmente negro, mas não vou me comportar como negro. Isso é uma estratégia de poder, né? Uma estratégia que pode ser usada para dois lados. Então, você vai ter muitos casos de pessoas negras que, ao estar no espaço de poder, vão amenizar o discurso, e isso como o próprio processo mesmo da luta dela por estar naquele espaço. Esses negros que não sustentam o discurso racial, que não sustentam o discurso dos irmãos, de comunidade, eles têm também alguma função lá o que fazem. Mas o fundamental, e isso é o que a gente tem que conseguir constituir, é todo o avanço nosso que nós temos, todo o avanço que a gente tem nas estruturas de poder, nas estruturas sociais, tem que ser um avanço coletivo, tem que ser um avanço conjunto. O caminho para que você não esteja acuado, para que de repente você entre numa pós-graduação da universidade e seja o único negro e tem que se acuar porque você não tem com quem compartilhar, se esse avanço sempre for individual, você sempre vai estar acuado. O avanço das cotas está aí colocado. Né? Você tem muitas pessoas que não assumem o signo racial, mas muitas assumem porque tem comunidade para poder dialogar isso. Então o avanço tem que ser coletivo. Se não for coletivo, a estratégia do poder sempre vai inibir a gente. E rancorosos, maldosos muitos são, quando falamos de uma mínima reparação. Ações afirmativas, inclusão, cotas. O opressor ameaça recalçar as botas. As políticas de reparações, para ele, é uma perda de território. Um território onde pertence quem? Aos não negros, aos brancos. Então, se você ameaça a elite branca financeiramente ou culturalmente, ele vai querer te exterminar. Ele vai querer parar com esse processo. O negro na universidade ameaça o status quo da elite branca. Porque os critérios que são estabelecidos no vestibular são critérios excludentes, sim. Um garoto de escola pública que ultrapassa o nível de pontuação para entrar na universidade, ele tem o direito de entrar, porque ele é duplamente vencedor. Ele é vencedor porque veio de uma escola com uma baixa qualidade de ensino, e vencedor também porque, apesar das condições econômicas precárias de onde ele vem, ainda assim ele conseguiu estabelecer a pontuação. É muito diferente de um filhinho de papai que nunca trabalhou na vida, que tem curso de inglês, curso de francês, que faz tênis, que faz judô, que faz todas as atividades esportivas e lúdicas e educacionais que um jovem deve ter, e depois vai disputar com esse jovem que vem da escola pública como se ele fosse de menor qualidade e ocupa todas as vagas da universidade pública. Isso é um absurdo. Ninguém quer esmola, a gente quer o que é nosso por direito. Então não é uma questão de cota, é uma questão de uma reparação. Os racistas, os elitistas da sociedade brasileira têm ódio dessa mudança, têm ódio dessa presença negra na universidade. Ódio não é outra coisa. A resistência a essas ações afirmativas é uma resistência de muitos anos, e aí vitória após vitória nós vamos derrotando. Assim. Não existe, eu não acredito que exista a possibilidade de você avançar e de você destruir o racismo na sociedade brasileira sem necessariamente ter que vencer alguém, ter que derrotar o inimigo. Eles querem pulverizar em cotas sociais, são assuntos diferentes, né? Sabe? Sofro pela cor, pelo patrão e o padrão. São várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? E que as pessoas confundem como uma linha só. Uma parte da vitória se dá em você convencer pessoas, em você trazer pessoas que estão no campo oposto para o seu lado, informar a maioria em um amplo diálogo democrático, saudável. Uma outra parte envolve disputa, uma disputa também democrática, em que um campo que tem poder não vai abdicar daquele poder de jeito algum, e você tem que vencer esse grupo. Então a luta pelas cotas aqui pode dar um exemplo disso, mas várias outras lutas, de um convencimento de muitas pessoas brancas e negras que formam uma frente e vão lutar. E o núcleo duro fez de tudo, e está fazendo de tudo até hoje, e está lutando contra as cotas até hoje. Esse é o núcleo que você tem que vencer, você tem que derrotar ele. Derrotar não significa destruir, derrotar não significa acabar, derrotar não significa assassinar, não significa isso. Quem sempre assassinou e fez genocídio foi outra parte, não fomos nós. Então, mas derrotar significa você tornar aquele grupo tão pouco poderoso na defesa de suas ideias que ele não consiga evitar o avanço do movimento. Nos mergulharam numa grande confusão. Racismo não existe sim, uma social exclusão. Mas sei fazer bem a diferenciação. Sofro pela cor, pelo patrão e o padrão. A exclusão faz parte do racismo, se você for pensar mesmo. Não é o racismo que faz parte da exclusão. Porque a gente viveu num país escravista, velho.
A gente vive num país que foi escravista. E hoje a gente não é escravo. A gente trabalha para sobreviver do mesmo jeito. O cara tem que trabalhar em dobro, em triplo para poder construir alguma coisa. Vai falar para mim que você é viver. A gente vive numa exclusão social total. Tem uma professora, uma grande parceira, que ela fala: Gog, hoje eu sou formada, licenciada, pós-graduada, eu tenho tudo, certo, que é exigido, e sou negra. Quando eu era empregada doméstica, me diziam: olha, o racismo existe para você porque você é empregada doméstica. Gog, eu saí do fogão e fui para a sala de aula. Terminei o primeiro, o segundo grau, diziam: não, só quando eu chegar na faculdade. Me formei e hoje, né, tenho todos esse currículo aí, e o racismo continua rondando, né, a minha alma, as pessoas que me cercam, os olhares. Mas é óbvio que não vai ser todo branco, e nem a maioria dos brancos, que serão patrões, nem todos os negros, e nem todos os negros que vão estar na situação de oprimido. Isso é óbvio, né? O mundo é mais dinâmico que isso. A questão é, o espaço de poder da nossa sociedade hoje é todo ocupado por brancos, ou seja, o espaço que seria o espaço dos ricos, da classe dominante, ela é ocupada hoje de fato por brancos. Isso não é teoria, isso é realidade. Um país não pode esconder da sua população, não pode esconder da sua juventude, não pode esconder das suas crianças, não pode esconder do ensino didático de que ele vigiu durante 400 anos como um país escravocrata. Não pode. Sabe por que não pode? Porque isso cria uma relação falsa diante da realidade brasileira. Aí você passa a acreditar que os pretos moram na favela porque são preguiçosos. Os pretos não estão na universidade porque são pouco inteligentes, porque são burros. Eles não aparecem na televisão porque são feios. Que é um pouco o senso comum. Quando eu era criança, a gente sempre conversava sobre isso em casa. Se a gente pudesse escolher ser branco, será que a gente escolher ser branco? Bom, com certeza. Com certeza. É como perguntar pro gay, né? Pra lésbica, e se você pudesse escolher ser hétero, você não gostaria? Claro. Evidentemente, porque aí a gente evita vários transtornos na vida. Tudo fica mais simples, né? Mas o Joseph Kizerbo diz, né, que tudo é menos simples do que nas teorias racistas. Então, o que nós estamos dizendo é o seguinte: é preciso promover a igualdade no Brasil, e para promover a igualdade temos que promover políticas compensatórias, porque você não pode imaginar que você vai colocar a Ferrari ao lado de um Fusca e que o Fusca vai ganhar, só se a Ferrari capotar. Como eu não estou desejando que ninguém capote no Brasil e morra, então eu estou sugerindo que a gente tenha medidas compensatórias para que o Fusca possa, com o tempo, ter a mesma potência da Ferrari e poder disputar em igualdade de condições. Pior é isso. As pessoas pensam que a realidade é a que está aqui. E na realidade é o que se constrói. Então, se você tiver a atividade, se você tiver a vontade de realmente mudar, você está fazendo a nova realidade. Mas só que, por outro lado, contam pra gente que a realidade é essa, tem que se adaptar a ela. Então a questão é não se adaptar. É claro que nós não vamos derrubar o muro de uma vez, mas de tijolo em tijolo, a gente vai abrir um buraco nesse muro e falar: olha, já modificamos muito. Então eu torço para que aqueles e aquelas que têm uma posição de destaque na comunidade, para que eles se posicionem como negros e negras. Hoje nós temos 50
e alguma coisa da população negra, né, no Brasil, mas se nós tivéssemos uma campanha liderada por lideranças negras, né, operada por lideranças negras no Brasil, com certeza nós íamos ter 60%, 70% dessa população declarando-se negra. Mas esses temas não são pautas. Para estar nessa luta não precisa ter a cor da pele preta. Todo aquele que é antirracista, seja branco, mestiço, amarelo, indígena, deve caber nessa luta. Deve não, cabe nessa luta. O racismo é um mal que atinge a todos. Tem um amigo meu, o Januário Garcia, que é um fotógrafo afro-brasileiro, e ele diz sempre o seguinte: é possível você escrever a história do negro sem o Brasil, mas é impossível você escrever a história do Brasil sem o negro. Então, toca a zabumba que a terra é nossa. Valeu.